Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nesta noite de hoje eu quero render graças ao Senhor por tudo, né? E o que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Eu quero deixar aqui uns versículos que me chamou muito a atenção. Procurando aqui o melhor ângulo, né? Para ficar um pouquinho melhor a imagem. Mas uma palavra que eu estava meditando hoje, que chamou muito a minha atenção, que está no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 47, onde vai falar sobre a prisão de Jesus, né? E aqui o contexto de Jesus é preso, né? Quando ele é entregue, né? Pelos um dos seus discípulos, por Judas, né? E ali, quando aqueles homens chegam ali para prendê-lo, Judas, ele entrega Jesus com um beijo, né? Ele diz, aquele que eu beijar, é que ele é Jesus, né? Aleluia. Então, nós devemos ter muito cuidado, né? Com pessoas, né? Com quem a gente tem andado, com quem a gente tem colocado a nossa confiança, né? Porque os dias são muito maus, né? E aqui você vê, né, a falsidade, né, de uma pessoa, a ganância, até onde chega a ganância, né? Porque um pouco ele fez porque ele achava que Jesus ia reagir, Jesus ia lutar, sei lá, com as armas espirituais, talvez, né? E também por dinheiro, porque se fosse só por ele ver Jesus ali se defendendo, ele não teria aceitado moedas, né? Mas ele foi vendido, né? Ele se vendeu e vendeu Jesus, né? E aqui fala assim, Mateus capítulo 26, a partir do 47, diz assim: falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, e é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe salvou, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Aleluia. Então aqui, Jesus, mesmo sabendo desde o início quem era Judas, né? Que ele seria aquele que o trairia, como ele já tinha falado anteriormente, mesmo ele sabendo de tudo que Judas ia fazer, ele não tratou Judas diferente, né, de nenhum dos outros discípulos. Ele amou Judas, né, de tal forma como ele também amou os outros. Ele não fez acepção de Judas, né, e ali Jesus sabia que Judas ia fazer isso. E tanto que quando Judas beija, ele sabia também que Judas estava beijando ele, né, para mostrar quem era ele. Porque antes mesmo que nós pensar ou falar, Jesus ele já sabe, porque ele tem, né, a excelência está com ele, né, e ele conhece todas as coisas antes mesmo que ela aconteça, e ainda o chamou de amigo, né? Muitas vezes nós se encontramos, né, desta forma, né, confiamos nas pessoas e nos decepcionamos, né? Mas Jesus ele sabia com quem estava lidando, né? E aqui ele o beija, né, o sauda, chamando de mestre. E ele ainda chama ele de amigo, né? E eis que um dos que estava com Jesus, estando à mão, sacou da
espada e golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumprirão as escrituras sagradas, as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: saíste com espada e porreto para prender-me, como a um salteador, ou seja, como um ladrão. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Glória a Deus, aleluia. Então Jesus, ele fala, né, aqui para mais um dos seus discípulos que estava ali com ele, Pedro, chamado Simão, né, que pega ali a espada que ele estava ali, tira como se ele quisesse defender Jesus daquele soldado ali, né, do sumo sacerdote, e tirando a orelha dele de Malco, ele arranca, né, a orelha de Malco, e Jesus fala para ele não fazer aquilo, guarde a sua espada, porque aquele que ferir com ferro, né, com ferro será ferido. Então, meus amados irmãos, Jesus ali, ele pega a orelha de Malco na mesma hora e a coloca no lugar, e Malco foge, né, dali. E ali, Jesus fala para Pedro: por um acaso, eu não poderia pedir ao meu Pai que está no céu, agora mesmo, e ele não poderia me enviar mais de 12 legiões de anjos, né? Porque Jesus sabia que teria que se cumprir, né? Aqui ele vai dizer, né? E ele também fala para aqueles homens, para aquele povo que vieram com espada, com porreto, como aqui está falando na palavra, né? Que aquele povo todos os dias estava com ele ali, no templo, ali ele pregava, e aquele povo, por que não prenderam ele lá? Sabe por quê? Ele ainda explica aqui na palavra, ele é bem clara. Vocês não me tocaram, porque tinha que se cumprir a promessa dos profetas, né? Isaías, né? Se você for ver a leitura lá atrás, você vai ver Isaías relatando que ele viria, né? E salvaria, ele seria morto, para que nós pudéssemos ter o direito de ser chamado filho de Deus. Então Jesus começa a falar que eles não o prenderam por isso. E por que ele também não pediu a Deus que enviasse os anjos? Porque ele, Jesus, por amor, aleluia, por amor a mim e a você, ele se entregou, né? Mas ele poderia muito bem ter falado: eu não vou fazer isso não, eu vou agora clamar o meu Pai e ele vai mandar os anjos, né? Só que Jesus, ele não fez isso, porque ele quis, né? E ele veio, ele sabia qual era o chamado dele, né? Ele sabia que o chamado dele era aquele, ele estava disposto, ele esteve disposto e passou por tudo que ele passou, né? Para que se cumprisse a promessa, porque muitos vieram antes dele, mas não conseguiram fazer, né? Não conseguiram terminar o cumprimento daquilo que foi determinado por Deus, né? Então nós temos que louvar e agradecer a esse nosso Jesus, né? Que morreu naquela cruz do Calvário por mim, por você. Temos que ministrar a palavra dele, temos que levar o evangelho do Senhor, né? E fazer com que as pessoas que ainda são leigos, que não entendem ainda,
creiam, né? Creiam, tenham fé nesse Jesus maravilhoso que morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos livre-arbítrio. Nós somos livres, né? Para proclamar o Evangelho. E muitos lá fora tentam fazer isso, né? Mas vivem na prisão de um país, né? De uns governantes que não aceitam, aleluia, que eles ministram a palavra do Senhor. Enquanto eu e você podemos fazer isso e muitas vezes fugimos do nosso chamado, né? Mas aqui nós vemos um grande exemplo. Jesus, ele não fugiu do chamado dele. E ao terceiro dia ali, ele ressurgiu dos mortos, né? E hoje está à direita do Deus Todo-Poderoso, né? No lugar que é dele por direito. Então, se nós não podemos fazer, aleluia, aquilo que nos foi determinado, que nos foi chamado, nós íamos clamar ao Senhor, porque Ele é o nosso advogado fiel. Falar, olha, Senhor, eu quero cumprir o meu chamado, mas eu não tenho força, não tenho tido ânimo para isso. Me ajude, me fortaleça. Quantos de nós temos passado por lutas, né? Guerras espirituais terríveis, né? A ponto de muitas vezes falar, Deus, eu não aguento mais. Eu não quero mais, porque são poucas minhas forças. Mas aquele que nos chamou é fiel para fazer se cumprir nas nossas vidas, né? E algo que me chamou muita atenção aqui, quando Jesus fala, né, para Pedro, que com quem ferro fere, com ferro será ferido. Ou seja, com quem a espada, né, ferir, por ela mesma será ferido. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem nos ferir de todas as formas, né? Não sabendo ele que há um preço. Quando eu faço algo com alguém, quando eu machuco alguém, sucessivamente aquilo vai voltar, né? Vai vir a cobrança, né? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel. Deus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele conhece o nosso caráter, né? E o Senhor, ele é zeloso, né? Ele é um Deus zeloso. É um Deus que zela pela palavra dele, né? Então, passa anos pode se passar, você pode até se esquecer do que fizeram com você. Mas o Senhor não se esquece, né? Deus, ele não se esquece. E a cobrança virá. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Só que nós temos que perdoar as pessoas que nos têm ofendido, né? Aqueles que têm nos ofendido, que têm nos machucado. Nós temos que perdoar. Não só de falar, eu perdoo, e ficar com algum respingo, não. Temos que perdoar verdadeiramente. Porque o Senhor, ele se alegra, né? Quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, o Senhor, ele se alegra, amém? Então, que nesta noite você venha ministrar, meditar na palavra do Senhor. Medite nessa palavra, né? Como eu sempre falo aqui, para que vocês não só ouçam, mas venham meditar. Nesta noite eu quero clamar pela vida do nosso irmão Aécio, que fez aí a cirurgia pela segunda vez. E o Senhor tem um mistério na terra com aquele homem. Aleluia. E eu creio na cura dele. Creio também que o meu irmão José Nísio vai dar um grande testemunho, né? Creio que o Senhor está com ele, que o Senhor vai fazer coisas grandes e extraordinárias. Porque muitas vezes é necessário. Deus permite que algo aconteça conosco para que nós venhamos despertar, né? Para que nós venhamos ter um despertar do Senhor. Deus, ele não quer que eu e você sofra, mas a circunstância qual nós temos vivido tem nos levado a passar por certa situação, né? Então nós precisamos nos achegar ao médico dos médicos, porque ele é médico dos médicos por excelência, né? E o intuito e a vontade de Deus é que nós estejamos bem. E para isso nós precisamos a cada dia se chegar a Ele, né? Que a cura dentro da sua casa, que a libertação. E quando eu falo sua casa, também estou falando da minha casa, da minha vida, porque todos os dias nós precisamos ser saciados pela presença do Espírito de Deus. Nós precisamos sentir a presença dEle, precisamos ser curados, libertos, né? E aprender com Ele, porque Ele é bom, né? Que entre a paz do Senhor seja contigo, que a salvação venha reinar dentro da sua casa, né? Que tudo que você tocar seja próspero e vá bem em todas as áreas que você tem clamado ao Senhor, e que o Senhor faça milagres e prodígios na sua vida, que o Senhor venha te fortalecer
na área que você necessita. Não desista do teu chamado. Persevere. Clame ao Mestre para te ajudar, para te fortalecer, porque fiel é Ele para fazer coisas grandes e extraordinárias. O vento forte vem, às vezes a gente pensa que não vai suportar, que vai naufragar, mas eu quero dizer para você que Jesus está contigo. Ele é o teu Salvador, o teu libertador, e é Ele que te sustenta, é Ele que vai fazer coisas grandes e extraordinárias por mim e por você. Põe a tua fé no Senhor, clama ao Senhor, porque Ele vai fazer, amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre conosco. O que nós daríamos ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito por nós. Tenha uma ótima noite, uma semana, um resto de semana abençoado por Deus.